Sejam todas bem-vindas. Vamos começar mais uma aula do nosso projeto Mulheres Transformando Famílias. Hoje a gente vai falar sobre o nosso primeiro tema do nosso primeiro encontro, que foi o lar começa no coração. Lembrando que essa aula aqui é uma leitura, né, ou releitura ou interpretação deste livro, tá bom? Então eu vou falar algumas coisas que o conteúdo está neste livro aqui, tá bom? E eu vou dar para vocês 5 dicas para você ser uma guardiã do coração. Vamos lá? Bom, primeira coisa que Reinhard vai falar sobre coração é que o coração, ele emite mais informações ao cérebro do que o contrário. O coração é um órgão espiritual, é um órgão que vai conversar dentro do campo de uma inteligência espiritual, de uma inteligência que compreende além das coisas que estão aqui no mundo físico, vamos dizer assim, para você poder entender melhor, tá bom? O coração, ele é sede da inteligência, das emoções e da sensação, tá? Ele vai falar sobre a ciência do coração, que o coração é um ponto de acesso, uma fonte de sabedoria e inteligência a qual podemos recorrer para vivermos nossa vida com mais equilíbrio, criatividade, capacidade intuitiva e mais conexão, né? Ele vai falar sobre o campo eletromagnético do coração. E aqui ele já vai apontar para o Instituto de Matemática do Coração, né, que vai comprovar todas essas teorias que ele aponta aqui. Provérbios 4:23 vai dizer assim: guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, o coração é como se fosse a nascente. É do coração que sai a origem, né? E mais adiante, né, nós vamos conversar sobre as crenças, né? E como essas crenças, como o coração é a origem, né? A sede, o centro é do coração que vem, né? Os pensamentos, os desejos, as emoções. A gente vai conversar sobre crenças, né? Que são originadas no coração, que elas vêm do coração. E que para você trabalhar essas crenças, você precisa voltar a esse ponto de origem, tá? Para trabalhar as crenças. Então, muitas vezes você está limitada na sua vida aí em coisas para realizar, em coisas para fazer. E que se você trabalhasse o coração, você avançaria muito mais. E é daqui, deste ponto, que eu tiro o tema, né? Guardiã do coração, ou guardiã do lar. E aí, por isso, esse primeiro tema, o lar começa no coração, tá? Quando algo que fizemos gera consequências ruins, geralmente tomamos atitude errada, que é a de tentar mudar nossas ações. Contudo, uma vez que as ações procedem das crenças do coração, o que realmente precisamos fazer é mudar o coração. E isso eu tô interpretando o que tá aqui no livro Coração, tá bom? E eu tô trazendo para vocês porque eu prometi para as minhas alunas que eu iria fazer esse compilado, né, do que está nesse livro, porque foi deste livro que eu tirei esse primeiro tema. O lar começa no coração, e é a partir daqui também que nós vamos pro próximo, né? É a mulher como semeadora do lar, porque a gente vai entender aqui que as palavras são sementes, a gente vai entender um monte de coisa lá pra frente
muita calma nessa hora, tá bom? Vamos se restringir a esse vídeo aqui para falar da fonte, do lugar de origem, de onde nascem as coisas, de onde nascem os pensamentos, de onde estão fixadas as crenças, que é lá no coração. Tá joia? Vamos lá. Aquilo em que seu coração crê determina o que você vivencia no seu dia a dia. Aí a gente volta a falar, né, do coração, né? O coração como a origem, né? Então, tem uma parte do livro aqui que ele fala assim, que tudo o que você crê hoje, o que você acredita hoje, é o que você vai viver amanhã, né? Então, é bem interessante a gente pensar sobre isso aqui, tá bom? O coração, ele tem 40 mil neurônios e a capacidade de processar, de aprender e de lembrar. O coração emite mais informações ao cérebro do que o contrário. Então, é interessante a gente pensar nisso, porque assim, ele vai falar que o Dr. Rolim, ele vai dizer que lá do Instituto do Coração, ele vai dizer que o coração, ele trabalha em coerência. O que é isso? É um estado em que o coração e a mente, as emoções, estão em cooperação, em alinhamento energético. É um estado que cria resiliência. Aí ele vai dizer mais pra frente que o coração não funciona no campo espiritual, em ira, ansiedade e frustração. E aqui eu gostaria de falar do medo, de culpa, que nós mulheres, com recorrência, a gente vive essas questões. Questões do medo, que de certa forma nos aprisiona e cria crenças de incapacidade. A síndrome da impostora tá lá no medo, tá lá na culpa, né? Aquela pessoa que nunca se enxerga suficiente, nem capaz de fazer algo, de realizar algo. Ou mesmo aquela pessoa que faz e depois nunca acha que tá bom, nunca acha que tá perfeito, né? Nunca é suficiente. Ela nunca tá no estado de presença plena e paz, do aqui e agora, dando o seu melhor. Mas, e tá tudo bem, vou continuar aqui e vou continuar fazendo e vou continuar aprendendo e vou continuar nesse ciclo. Não, a gente sempre fica no sentimento lá de culpa ou no sentimento de medo de avançar, né? Medo de prosseguir. Ele vai dizer que o coração, ele funciona muito bem quando ele vive emoções positivas, igual amor e compaixão. Quando existe harmonia entre esses dois sistemas, né? E aí ele está se referindo ao estado de coerência fisiológica, né? À medida que esse estado aumenta, a atividade cerebral, ela tende a ir mais para ondas, que ele vai dizer aqui o nome, que são ondas alfa. O que é isso? Responsável pela criatividade e o alívio do estresse. Também aumenta quando você entra em coerência do coração. Esse estado, ele te deixa mais calmo e focado, né? Melhora a aprendizagem, melhora a tomada de decisão e aí você começa a entrar no estado que eu digo que é um estado de presença plena, né? Que é redução do estresse, adaptabilidade à mudança, bem-estar psicossocial, aumenta a capacidade cognitiva, aumento de desempenho, resiliência, resolução de problema, clareza mental, estabilidade emocional, acesso à intuição e à criatividade, né? Processo regenerativo e anti-envelhecimento. Gente, é incrível quando nós trabalhamos no estado de congruência, né? No estado amplo, vamos dizer assim, de amor e compaixão, alinhado ao coração, tá bom? Aí ele vai dizer assim, ó, o que ele vai dizer assim, bem interessante, ele vai dizer assim, ó, a felicidade é uma escolha. Você escolhe ser feliz. Então, você escolhe ter uma vida plena. E qual seria o seu primeiro passo, no meu ponto de vista, para você alcançar esse lugar, né? Ou mesmo dar o seu primeiro passo para essa presença plena, ou para você entender aí
o seu coração, as fontes da vida, entender o quanto você pode ter aí a capacidade de mudar as suas crenças, de tornar crenças limitantes em crenças positivas e por aí vai. Qual que é o nome que eu vou dar para isso? Eu vou dar o nome de você se tornar ou de dar o seu primeiro passo para ser guardiã do coração. E aqui eu já quero ir direto para a lição, né? Porque você precisa começar a mapear eventos de ira, ansiedade, frustração, né? E como que mapeia quando você passa por uma situação, você conseguir dar números, né? Igual você vai para o ortopedista, ele te pergunta a dor de 0 a 10. Então, mapear isso é você realmente colocar uma estatística para sua emoção. Vai sentir raiva ali, mas foi uma raiva 1, raiva 2, raiva 3, enfim. E você começar a enumerar mesmo de verdade. Aí, à medida que você faz isso, fala assim, tá, peraí, ainda, mas isso foi algo que eu apliquei em mim, tá, gente? Peraí, o que eu vou fazer com essa emoção? Como que isso vai estar para a minha vida daqui a 5 anos? Você vai perceber que as coisas que você vivenciou com tanta intensidade naquele momento, quando você começa a fazer esse mapa, você começa a olhar e fala assim, não era tudo isso. Você começa a entender que talvez você tenha colocado lá o pingo, né, no copo cheio d'água. Porque o problema não é o pingo que transbordou o copo, é um monte de coisa que tem lá no copo. Coisas que foram acumuladas, coisas que você talvez não falou, coisas que você engoliu, né? Choro que você engoliu, palavras que você engoliu, coisas que você queria ter falado e aí você ponderou demais e não falou, posicionamento que você deveria ter feito durante a vida, os nãos que você se nega. Ah, não vou dizer não, não vou dizer não, não vou dizer não, né? Porque como uma mulher cristã, você não pode dizer não, você tem que ser a boazinha o tempo todo, você tem que sofrer mesmo, você tem que dar outra face, né? Bate de um lado, você tem que dar a outra. Então, são essas crenças que foram ensinadas e que no longo do processo o copo foi enchendo. E aí, no final das contas, o culpado vai ser o pingo, e não é o pingo, né? Não foi aquele evento ali, aquele tão pequenininho que, né? Não foi. É um processo que você está vivendo aí há anos. E aí, quando você chega no estado de esgotamento emocional, você tem determinados comportamentos que às vezes não são coerentes ao que está acontecendo. É até um pouco de exagero. Ou não, não sei. Mas comece a avaliar o quanto você pode mapear suas emoções e começar a desenvolver sua inteligência emocional. Porque é a partir dela que você vai tomando consciência sobre você mesma e você vai desenvolvendo a sua inteligência espiritual. E aí você vai entendendo a importância de ser guardiã do coração. E aí sim você também vai entender, né, o quanto o seu papel no lar, o seu papel na casa é imprescindível. Só que ele está numa base chamada, né, saúde emocional, saúde mental. Se você estiver bem, plena, em paz com você, as outras coisas vão começar a fluir, né? Bom, fizemos tudo isso, né? Vivemos tudo hoje do que o nosso coração acreditou ontem, né? Fique aí com essa máxima por enquanto. E eu gosto muito, assim, vou dar já para vocês aqui como tarefa de casa. Eu gosto muito, gente, de frases, vamos dizer assim, que frases motivacionais que a gente coloca, tipo, na geladeira, sabe? Sabe quando você pega uma frase, assim, de impacto e coloca na geladeira porque você não quer esquecer daquela frase ali por algum tempo, né? Eu gosto muito disso, sabe? Porque a gente vai na geladeira lá várias vezes durante o dia e aí você lê a frase, você lê a frase, você lê a frase. E essa leitura repetitiva, né? Ela vai, vamos dizer assim, que ela vai trabalhando a crença no seu coração. Eu fiquei com a frase, o valor é aquilo que eu percebo em mim e tenho até hoje, né? Com uma conchinha, né? Com uma pérola dentro e escrito, né? Valor é tudo aquilo que eu percebo aí na concha, embaixo da pérola tá escrito mim, né?
E eu tenho essa frase assim há muitos anos, tá lá na minha geladeira. E eu faço isso mesmo. Eu pratico. O que eu venho aqui e eu ensino a vocês, eu pratico no meu dia a dia, né? Então, pegue uma frase de impacto, pode ser algo que eu falei aqui, ou de algum lugar que você viu, alguma frase que às vezes vem para você. Pega um papel, simples, pega uma folha de caderno, assim, ó. Aí você pega uma canetinha, escreve e coloca lá na porta da geladeira. Sem muita frescura, gente. Só faz. E aí começa a ler aquela frase várias vezes no dia, né? E aí você vai ver como crenças, você vai aprender a estabelecer um novo padrão de crença no teu coração. E vamos lá, porque eu disse para vocês que eu ia dar dicas para vocês aqui, né? Dicas que eu acho que é importante para uma guardiã do coração, tá? 5 dicas. Eu não vou te dizer que a última é a mirabolante. Não, fica no vídeo, curte, compartilha, manda para tua amiga, fala: amiga, vamos ser guardiã do coração. Eu te ajudo, você me ajuda e juntas vamos vencer essa batalha que é vencer um dia de cada vez com saúde mental. Bora lá! Primeira coisa, né? Eu já quero começar com a primeira dica, que vai ser o tema do nosso próximo vídeo e do nosso próximo encontro de mulheres aqui, né? Da imersão Mulheres Plena Sertão, que é vigie com as palavras. O que é isso, né? Vigie com as palavras. Gente, nossas palavras são sementes, né? E no livro, ele vai citar a parábola do semeador, ele vai dizer que é a parábola do coração, né? Parábola do coração. Ele vai falar sobre que o semeador, qualquer um pode fazer, sementes são todas em potencial, mas o que vai mudar o efeito é o terreno, é o solo. E aí a gente vai falar das palavras, que dependendo da pessoa, dependendo da forma como você fala, aquela semente, as palavras vão produzir determinado resultado, né? Então, eu vou te dar como a primeira dica aqui, vigie com elas, com as palavras, porque elas moldam o ambiente. A palavra branda, ela desvia o furor, Provérbios 15, 1. Então, o tom de voz que você fala, a forma como você fala, né? Aqui eu já quero emendar a dica 2, que é ore como quem cuida das fundações da sua casa, né? Porque o tom de voz, a forma como você fala, e aqui o orar, eu digo, não só orar, fecha a porta do teu quarto e vai orar sozinha, em secreto, falar com o teu Deus. Eu quero sugerir essa forma de guardiã do coração e de alguém que vigia com as palavras no momento da mesa, no momento das refeições, antes das refeições, a oração direcionada, a oração intencional, porque você pode pegar aquele momento do encontro à mesa e fazer uma oração intencional por cada pessoa que está ali, e essa oração, que são palavras, né? Elas vão ser direcionadas como semente no coração de cada pessoa que está ali na mesa com você. Então comece a pensar sobre isso, comece a pensar em fazer essas orações com intenção, com intencionalidade, com direcionamento. Se posicione como esta mulher que é uma guardiã e que sabe que suas palavras, seu comportamento tem um impacto direto na tua família. Então, utilize o espaço da mesa, esse tempo de qualidade da mesa, para direcionar palavras. Estude um pouquinho sobre as 5 linguagens do amor. Quem for de palavra de afirmação, no momento de oração, direcione a oração para essa pessoa. Quem for atos de serviço, direcione esse momento da mesa, essa celebração à mesa, como esse ato de amor. Lembra lá, amor e compaixão? Então, coloque essa expressão de amor ali na mesa. Então, comece a ser intencional. Se posicione como uma mulher que age com intencionalidade no detalhe, no seu lar, na sua casa.
Luzia, eu não tenho muito tempo porque eu trabalho, eu faço um monte de coisa. Eu também. Só que o tempo de qualidade, a palavra com intenção, com direção, né? Se você conseguir ser intencional na sua fala, no seu comportamento, em montar a mesa, em fazer o alimento, por mais que você compre uma comida pronta, mas o ato de esquentar, de colocar uma travessa, de servir na mesa, seja intencional no detalhe, tá? Seja intencional quando você coloca um sabonetinho cheiroso entre os lençóis, entre as toalhas, para no momento que você for ofertar uma toalha para alguém, aquela toalha aí com cheirinho. E a partir do momento que a pessoa pega aquele cheirinho, ela só pode olhar, aqui tem alguém que cuidou desse detalhe. Comece a ser intencional no detalhe. Então, vigiando com as palavras, orando, criando essa atmosfera de paz. É a minha dica 3. Atmosfera de paz aonde a tua casa, ela precisa estar organizada. E aqui eu não quero te colocar naquele lugar de culpada. Se você não consegue deixar a sua casa limpa todos os dias. Eu quero te dizer assim, sua casa precisa estar organizada. Você, aguardando lá, você precisa saber onde estão as coisas na tua casa. E eu sei que isso daqui é algo assim, que muitas mulheres vão ficar até bravas comigo. Porque muitas mulheres vão dizer assim, Luzia, eu trabalho o dia todo, então quem guarda para mim as coisas é a minha secretária. E tá tudo bem. Só que quem tem que treinar a sua secretária é você. A mulher de Provérbios, ela dá ordem às servas. Ordem às servas quem treina é ela. Quem direciona é ela. Aonde estão os livros da minha casa? Os livros da minha casa estão todos aqui. Tem que estar aqui. Ai, tem 5 livros na área de serviço, tem 4 livros na porta de entrada, tem 2 livros em cima da geladeira. Não, os livros estão aqui. Aonde estão as coisas da sua casa? Elas precisam ter uma ordem, uma sequência lógica. E quem diz onde ficam as coisas da sua casa é você, amada. Tem que ser você. E eu não quero que você olhe assim e diga assim, olha, mais uma pessoa para me culpar, né? Tudo é a culpa da mãe, tudo é culpa da dona de casa. Não, eu quero te dizer assim, assume o teu papel e o teu lugar no teu lar como guardiã do teu lar. Como aquela que se posiciona no teu lar e que sabe onde estão as coisas, que gerencia. Quem governa se antecipa. Gerenciar a tua casa. Um monte de relógio quebrado, sem funcionar. Faltando o quê? Pilha. Ai, mas alguém não pode fazer? Pode, você pediu? Ah, mas eu tenho que pedir? Tem, amada. Tem sim. Talvez você tenha que pedir, lembrar e dizer onde tem. Mas esse é nosso papel, é o papel do detalhe, é o papel do cuidado. Não podemos delegar. Porque a gente começa a delegar essas coisas, daqui a pouco a gente está começando a delegar tudo. Delegar o filho para a escola, o filho pro terapeuta, os outros vão resolver. E qual que é o seu posicionamento? Vamos para a próxima. Mantenha seus sentimentos sobre os cuidados de Deus. Direcione as suas ansiedades ao Senhor. Peça para que Ele te dê sabedoria. E se tiver pesado, fale para Ele que está pesado. Peça para que Ele te dê estratégia. Que Ele te dê graça para você conseguir aí fazer as coisas que estão aí sobre a sua competência. Não é que você vai delegar para Deus. Ai, tome aqui, Deus, resolva. Não. Olha, eu tô angustiada porque eu tenho que fazer isso. Eu não sei nem por onde começar. Aí você volta pro seu estado de paz. E aí começa ali se conectar com as coisas que você tem que fazer
E aí pede assim para Deus uma direção, uma organização. E aí você começa a fazer o que precisa ser feito. Ensinamento 5. Seja termômetro da tua casa, bússola emocional. A gente precisa. É da mulher o papel de nutridora, de acolhedora. As pessoas que chegam na nossa casa nos vê como referência da casa. Então, quando você chega na casa de uma amiga sua, né? A forma como as coisas estão vão falar sobre a saúde emocional dela. E, consequentemente, quando você está na sua casa, a forma como a casa foi organizada, como estão as coisas lá, fala da sua saúde emocional, da sua saúde mental. Então, comece a pensar que isso vai contando a história sobre as suas emoções, sobre esse termômetro que você vai criando. Se isso tem harmonia na sua casa, se as coisas na sua casa, se você chega na casa assim e a casa tá leve, fala sobre você. A atmosfera da casa, né, o termômetro da casa, quem vai definir é a dona da casa. Ensinamento 6. Ensine com o exemplo. Ensine com o exemplo. Inspire. Faça primeiro. Depois, você direciona. Educa as pessoas que estão aí na tua casa. Como é que você quer que as coisas fluam dentro da casa. Espere o tempo da pessoa naquele processo de aprendizagem. Porque muitas vezes a gente quer que as pessoas adivinhem, né, o que a gente quer. E aí a gente quer falar uma vez só e não quer repetir. O professor repete a lição várias vezes para o aluno. Quando o aluno diz, não entendi, o professor vai lá e repete. Mas a gente só quer falar uma vez só, né? E não quer repetir a lição. E não quer ensinar, não quer entender que para sair do seu jeito, passa pelo jeito de quem está fazendo. E a gente tem que entender esses processos. Comece a estabelecer momentos de autocuidado. Dica 7. O que é isso? Tenha um tempo para você. Para o seu autocuidado. E depois você comece a delegar também momentos de autocuidado para a família. Que passa, né, por escrever bilhetes de motivação, de gestos de carinho, orar com o filho antes de dormir, orar com o esposo. Se o esposo já foi dormir, você vai orar em silêncio ou ora na sala, para que você não interrompa o sono dele. Esses pequenos gestos vão sendo percebidos no lar como esse momento de cuidado e conexão com a família. A forma como você se cuida, automaticamente você também vai cuidar da casa, você também vai cuidar dos seus, do teu trabalho. A edificação de um lar passa por todos esses momentos. Desde o que você fala, ao que você sente, a forma como você lida com as pessoas, passa por tudo isso. E eu quero dizer aqui, que aqui não encerra. Deixe o teu coração conversar com você e te direcionar. Porque talvez tem coisas aqui que eu não citei, que eu não coloquei aqui, mas talvez no teu coração você está sentindo agora, faz. Porque talvez é um modelo que você está estabelecendo para o seu lar. Esse vídeo aqui, ele não tem a intenção de esgotar todas as perspectivas, nem todas as possibilidades. Mas ele tem a intenção de te despertar para a importância de ser guardiã do coração, guardiã do seu lar. E entender que passa por você ser guardiã
do coração no lar não é sobre controlar tudo, mas sobre sustentar o que é eterno. A fé, a paz, o amor e a presença de Deus no cotidiano. Se tudo isso fez sentido para você, curte esse vídeo, compartilha, me ajude para que o nosso canal, que a nossa fala aqui chegue a mais mulheres, cheguem em lares que precisam dessa palavra. E você pode ser aí o canal de bênção para outras mulheres. Me leve até essas mulheres para que elas possam escutar diante do que eu já vivi, do que eu já aprendi e do que eu aplico. Porque eu não estou falando aqui de uma teoria que eu li em algum lugar e faço e não vivo. Eu estou falando de algo que eu vivo, porque eu aprendi e aí só depois é que eu aplico o ensino. Beijo! Seja inscrita aqui, porque toda vez que eu soltar um vídeo novo aqui, você vai ser notificada pelo YouTube. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.